O Maria dos Dias vai lá e está no voeiro e, portanto, olha, isto é assim, pronto, desculpem, a gente se calhar volta amanhã, porque é capaz de estar melhor. Esqueçam Santa Bárbara. A minha preocupação é esta, e Santa Bárbara ser um bocadinho de exemplo desta questão. Nós estamos a criar, ou nós temos vindo a criar, ou o turismo vive de símbolos, de marcas, de ícones. Existia nos Açores a marca, o ícone da subida da Montanha do Pico, e isso transformou-se num produto turístico. Portanto, há um conjunto de marcas, há as Furnas em São Miguel, e transformou-se num produto turístico e por aí fora. Portanto, o turismo também vive destas questões, destas dinâmicas, vivem destas questões. O que eu quis levantar ali é, não vamos transformar Santa Bárbara num produto de marca, porque depois ele é incontrolável a partir do momento que ganha as suas próprias forças autónomas, ele torna-se incontornável e toda a gente quer ir a Santa Bárbara. Santa Bárbara, acho eu, na minha opinião, é um recurso que nós, como dizia ali, nós temos que preservar com uma grande reserva ambiental. O turismo de natureza na Ilha Terceira foi uma das temáticas em debate na palestra sobre turismo, inserida no ciclo de conferências promovido pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. No encontro foi abordado o impacto ambiental nas áreas protegidas e referida a importância das questões científicas associadas à Serra de Santa Bárbara. Temos a particularidade de ser um dos 2 únicos lugares do mundo onde temos 4 chancelas da Unesco, desde logo o Geoparque Mundial da Unesco, as reservas da biosfera, os sítios Ramsar e as áreas de património mundial, que totalizam para nós uma relação harmoniosa entre o homem e a natureza e façam com que nós, Açores, à semelhança de Jeju na Coreia do Sul, sejamos um dos 2 únicos lugares do mundo com estas 4 chancelas Unesco, numa altura em que sabemos a importância do turismo de natureza, ter estas chancelas, ter esta validação, creemos que é, de facto, valorizador. Em traços largos, o turismo de natureza é um produto composto por atividades de animação ambiental, bem como de conhecimento e usufruto dos valores naturais e culturais próprios das áreas protegidas. Esta foi uma das temáticas em debate na palestra sobre turismo, inserida no ciclo de conferências promovido pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Particular importância, através da educação não só da população, mas sobretudo dos turistas e daqueles que são em idades de formação. Eu creio que foi um painel muito interessante. Eu vinha com grandes expectativas e acho que elas se completaram. Eu acho que a experiência da Aroca é uma experiência que devemos olhar e conhecer, eu acho que devíamos conhecer mais profundamente até do que foi aqui apresentado. Essa experiência acho que é um caso de sucesso, de utilização de um recurso de forma sustentável e com retornos para a sociedade e para o movimento local imensos. E portanto acho que, inclusive num sítio pequeno, portanto numa região pequena e com pouca população, portanto acho que devíamos olhar com atenção e esse é um modelo que creio que vinha exatamente com essa ideia dele servir dessa interpretação e que realmente se cumpriu, deixou-nos foi muito mais perguntas, se calhar, do que respostas, mas foi muito interessante ver e creio também que a segunda comunicação foi muito interessante porque nos deu a perceber a dinâmica do Geoparque. Nós idealizamos estes passadiços logo em 2005, quando entramos na Câmara Municipal, mas o Rio Paiva é uma zona de rede natura, é uma zona de reserva ecológica, sensível, e por isso não foi fácil licenciar uma obra desta natureza. 8,5 km de passadiços, apenas 500 metros têm percursos de trilhos existentes, 8 km é passadiço em madeira, estrutura em madeira, e sentíamos desde o primeiro momento, naturalmente, que não era fácil licenciar uma obra desta dimensão e desta natureza. Conseguimos-lo, primeiro porque encontramos na Comissão de Coordenação da Região Norte uma senhora chamada Célia Ramos, que é hoje Secretária de Estado dos Recursos Naturais, do Ambiente e dos Recursos Naturais, sentiu que era possível conciliar uma coisa com a outra, também se percebia, pelo aquilo que conhecíamos de outros geoparques, que o turismo de natureza normalmente não é um turismo de massas. Foi esse, digamos, o nosso maior argumento. Sempre dissemos, isto não é para massificar, isto é para preservar, sentimos que não vai haver massificação,
identificamos aqui 3 temas e fomos fazer aquilo que é natural, perceber quem é que está a trabalhar melhor nessas áreas e convidá-los para vir cá para discutir com os parceiros de cá, com as empresas, com o governo, com as entidades que têm responsabilidades nessas áreas, para perceber o que é que podemos fazer igual ou melhorar. E, portanto, convidamos o Presidente da Câmara da Aroca, que tem os passadiços de Paiva, que é um caso de sucesso a nível nacional, para discutir de que forma é que implementou e o que é que isso beneficiou, porque nós sabemos que nós temos aqui na Ilha Terceira zonas únicas para visitar e que não são visitáveis porque nós também reconhecemos que isso traz impactos para a própria natureza. Ora, os passadiços são a forma de provavelmente reduzir ou minimizar esses impactos e, portanto, era essencial discutir esse assunto. Eu sei que já é difícil pensarmos turismo de natureza nos Açores, e hoje foi realmente um banho de imaginação e de criatividade imensa para nós. Eu sei que é difícil pensarmos, mas eu vou-vos ainda dificultar mais a tarefa, e que é o seguinte, deixar-vos isto. Esqueçam Santa Bárbara. Esqueçam-se. Não há Santa Bárbara na Terceira. Eu gostaria de dizer o mesmo a respeito do Pico, não é? Esqueçam-te a Montanha do Pico, mas não posso, essa já não posso, essa já está, é um ícone tão forte e tão grande. A Terceira tem muito mais do que a Serra Santa Bárbara, é muito mais do que isso, tem belezas absolutamente fantásticas que a maioria dos terceirenses não as conhece. Para Eduardo Dias, professor na Universidade dos Açores, com trabalho científico desenvolvido nas áreas de clima, ambiente e paisagem, não existem sítios não visitáveis de todo, mas alerta, é necessário ter atenção à possível criação de símbolos, marcas e ícones em volta de zonas como a Serra de Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Que o marido dos dias vai lá e está no voeiro e, portanto, olha, isto é assim, pronto, desculpem, a gente se calhar volta amanhã, porque é capaz de estar melhor. Esqueçam Santa Bárbara. A minha preocupação é esta, e Santa Bárbara ser um bocadinho de exemplo desta questão. Nós estamos a criar, ou nós temos vindo a criar, ou o turismo vive de símbolos, de marcas, de ícones. Existia nos Açores a marca, o ícone da subida da Montanha do Pico, e isso transformou-se num produto turístico. Portanto, há um conjunto de marcas, há as Furnas em São Miguel e transformou-se num produto turístico e por aí fora. Portanto, o turismo também vive destas questões, destas dinâmicas, vivem destas questões. O que eu quis levantar ali é, não vamos transformar Santa Bárbara num produto de marca, porque depois ele é incontrolável a partir do momento que ganha as suas próprias forças autónomas, ele torna-se incontornável e toda a gente quer ir a Santa Bárbara. Santa Bárbara, acho eu, na minha opinião, é um recurso que nós, como dizia ali, nós temos que preservar com uma grande reserva ambiental. E guardem a reserva, um bocadinho como aos museus, já que estamos aqui no museu e prestando homenagem ao Museu de Angra e toda a sua dimensão dentro e fora destas paredes, como é que se diz, as coleções privadas, é o acervo privado do museu, é a parte não visitável que se abre de vez em quando, não é? Como agora algumas coleções temos acesso a elas, a alguns acervos privados. A Serra de Santa Bárbara é o nosso acervo privado. Fica para nós aqui um segredo entre nós, que se abrimos de vez em quando como uma pérola absolutamente incontornável, mas esqueçam-se da Serra Santa Bárbara. Sejamos mais imaginativos e criativos no turismo natureza, no resto da ilha, porque tem muito para dar. Segundo o especialista, há imensas questões científicas associadas à Serra de Santa Bárbara. Dizer isto, se calhar vamos todos mas queria lançar a discussão. Só para dizer, é das poucas zonas da Europa que nós temos um conjunto imenso de ecossistemas absolutamente em elevadíssimo estado de conservação a interligarem-se uns com os outros. Quase todos os outros sítios, Montanha do Pico, Mistérios da Prainha, por aí fora, ou são áreas muito pequeninas, como o caso do Caldeira de Faial, e tem poucos ecossistemas, ou tem um ecossistema. O Mistério da Prainha é um derrame lávico histórico, e acabou. Montanha do Pico é um grande vulcão, e tem 2 ou 3 sistemas, mas associados a isto, e acabou. Serra Santa Bárbara tem um conjunto imenso. Nós podemos tirar, para além dos serviços que nos presta de regulação da água, de reserva de biodiversidade, de qualidade de vida, nós podemos tirar imensos conhecimentos de como é que se processa, como é que se gera estes sistemas. Não se esqueçam do seguinte, primeiro, qualquer visitação turística, por mais inocente que seja, ou muito bem feita, como o caso da Aroca, tem impactos no ambiente. Isso é incontornável, não há visitas que não deixem impacto
na natureza. Eu posso fazer uma listagem imensa delas, vocês não querem ouvir de certeza neste bocadinho que tem, e eu não tenho direito à comunicação, estou aqui a fazer apenas o ponto da situação e a deixar a minha mensagem, e portanto tem impactos. O que nós podemos fazer, como acontece certamente em Aroca, é mitigar esses impactos, diminuir esses impactos, encontrar alternativas ou fazer medidas compensadoras em relação a esses impactos. Portanto, é preciso haver uma proação em relação ao turismo, de compensação do que nós vamos tirar lá. Deixo-vos essa mensagem. Eduardo Dias salienta ainda que os sistemas naturais dos Açores não estão habituados à presença de grandes animais como o homem. Destas questões, dos pensadores sobre estas coisas, e em relação ao que foi aqui dito, o que quer dizer com isto é que em Aroca, ou enquanto no Algarve, ou na Rábida, ou na Serra da Estrela, ou noutros lados, a presença do homem e a presença de grandes animais sempre foi uma norma, e portanto o pisoteio, a passagem, os sistemas estão habituados a isso. Nos Açores temos de ter em conta que os sistemas açorianos só conheceram grandes animais a partir do século XV para cá, ou do século XIV para cá. Não havia nos Açores. E, portanto, todo o sistema natural e as suas dinâmicas naturais são feitas na ausência se quisermos, de javalis, de elefantes, se quisermos ir por aí, incluindo de nós. E, portanto, nós causamos um imenso impacto, se não for com estruturas muito bem pensadas, um imenso impacto nestes ecossistemas, principalmente ecossistemas de montanha, como o caso da Serra Santa Bárbara. Programas de utilização do património público, tornando em ativos turísticos, e aqui o tópico do turismo militar é interessante para poder pensar como é que podemos utilizar património para fins turísticos. Foram também abordadas as temáticas história militar e reservas marinhas, tudo com enfoque na Ilha Terceira. No fundo, refere o presidente da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, falamos de natureza e cultura através de um programa que compreendeu 3 painéis e vários oradores com trabalho desenvolvido a nível local e nacional. Conhecida para a microplaca dos Açores, com ilhas em várias associadas a este ao Rift da Terceira, que é tal como é conhecido e que é o mais ativo. Uma outra área que nós consideramos essencial, nós temos um parque arqueológico subaquático, temos um conjunto de atividades subaquáticas no mergulho que pode ser potenciado e que não está a ser potenciado, e portanto também aqui foi um tema específico que trouxemos para tentar potenciar isso. É disso que temos que falar quando queremos desenvolver o turismo em Portugal. Julgo que temos que ter presente, e enfim, estão aqui empresas que saberão isto melhor que eu, tentar perceber de facto o que é que o turista de hoje, o nosso cliente, anda à procura, até para podermos desmistificar um bocadinho aquela abordagem do turismo predador. A conferência sobre turismo, que teve lugar no auditório do Museu de Angra, contou com a presença de empresários, agentes do setor e entidades competentes. Que quer aprender e interagir, portanto não estamos de facto a falar de um turista que não tem esta sensibilidade, que quer viver emoções, que quer também encontrar propostas à sua medida e, portanto, quer ter a oportunidade de poder usufruir de um serviço personalizado e quer partilhar tudo. É bom saber que este é o canal da sua preferência. O nosso magazine diário estará de regresso amanhã e conta consigo aí desse lado. Fique bem.